Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Eu espero que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, a sua vida e a sua família. Aqui, Pastor Sinésio e Pastora Silvana. E esse é o quadro Respostas do seu canal A Palavra Responde. E esse é o quadro Respostas, de responder aquela pergunta que você fez ou um dos nossos seguidores. E parece que tem pergunta legal para a gente tratar aqui hoje, já vi algumas coisas, já já você vai saber qual é. Antes, porém, eu queria falar com você sobre 3 coisas. A primeira, Ebenezer Contabilidade. Essa é a minha empresa de contabilidade, que cuida aqui dos meus negócios e imposto de renda, coisas da natureza, e que pode fazer a mesma coisa por você ou pela sua empresa. É um dos nossos parceiros. Tem também Mano Brownie. Dá uma olhadinha nesse desenho que está aí na tela. Não sei se você consegue perceber, né? Mas se não consegue, tem um link aqui para você acessar. Brownies deliciosos. Se você experimentar, nunca mais vai deixar de comer esses brownies. E por último, VNC Studio, tratamento de imagens, áudio, vídeos, o que você precisar, VNC Studio também te ajuda. Na tela tem os links e você pode então falar com nossos parceiros aí, ver como eles podem abençoar também a sua vida, ok? Isso para começar. Por outro lado, é meu desejo da pastora Silvana que essas mensagens, o Pão Nosso, ou respostas e outras ações que faremos daqui a alguns dias cheguem aos 4 cantos do mundo. Para isso, do que nós precisamos? Que você se inscreva no canal. Né? Caso não seja inscrito, é óbvio. Que você ative aí embaixo o sininho. Sabe o que acontece quando você ativa esse sininho? Você religiosamente será avisado de todos os vídeos. Né? Você vai saber quando a gente fizermos alguma coisa aqui. Você pode também compartilhar com seus amigos tudo aquilo que abençoar a sua vida. E, queridos, por favor, comentem, né? Sentimos falta do seu comentário, das suas impressões do que nós temos postado. Pode comentar. Se tiver uma crítica, não quiser fazer no vídeo, vai na rede social, manda em particular. Não tem problema, nós queremos crescer e precisamos de vocês. Beleza? Pastora Silvana, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E tá joia, né? A Silvana sabe, né? É minha grande equipe nesse momento aqui, né? Porque a Sarinha começou a trabalhar, né? O Lucas está com outras atividades e nós ficamos um pouco desfalcados. Mas, normal, continuamos na peleja. Amém. E quem mandou a pergunta hoje pra gente foi? A Letícia. Letícia. E o que a Letícia quer saber? João Batista fala que seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Que batismo é esse? João Batista fala que nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Que batismo é esse? Está aqui na tela, né? A pergunta da Letícia. Essa é uma pergunta comum, sabia? Comum que eu quero dizer assim. Várias pessoas já fizeram essa pergunta para outros, né, professores, outros pastores aí do YouTube, inclusive. Você acha essa resposta, por exemplo, o Augusto Nicodemos falando sobre isso, o pessoal do 2 Ds de Teologia falando sobre isso, e outros. E com visões diferentes, né? Um tem visão pentecostal, outro trata de uma coisa mais reformada, da igreja reformada e assim por diante. Vou trazer aqui uma visão, nenhum lado nem do outro. Vou tentar, como sempre faço com vocês aqui, uma coisa que seja de acordo com a palavra, né? Sem levar em consideração os ramos aí de cristianismo que nós temos no Brasil. Então vamos lá. Para a gente falar sobre essa questão do batismo do Espírito Santo e com fogo, vamos ler o texto onde isso aparece. Silvana, você pode ler para a gente, por favor? Pois não. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Mateus 3:11. E sabe o que me chama a atenção nesse texto, além do assunto que nós vamos tratar?
É isso aqui, ó. Que João fala que viria alguém mais poderoso do que ele. Então, ou seja, ele reconhece que ele tinha um poder, que ele tinha autoridade, mas que quem vem depois dele ia além dessa questão. Isso aqui é muito interessante, queridos, porque entra na questão da humildade, de você saber quem você é, mas reconhecer o seu lugar em relação a Deus. Ok? Mas esse é assunto para outro dia. Vamos lá. Então, lemos aqui o texto. Que batismo é esse? As pessoas, quando leem isso aqui, né, sobre o batismo do Espírito Santo e batismo com fogo, muitos acreditam que João Batista está falando de um único batismo. Mas, na verdade, não é assim. João está falando, queridos, realmente que existe um batismo com o Espírito Santo e um outro batismo com fogo. Ele está falando de dois batismos aqui. São coisas distintas. Eles não têm a ver, e um não tem a ver com o outro, porque são batismos diferentes. Tá? Então aqui não dá para juntar num pacote só. Como se fosse o agente batizador e a forma como ele batiza. Não é isso que o contexto dessa passagem nos ensina. Nós não podemos interpretar uma passagem olhando para um único versículo, como eu li para vocês aqui de Mateus 3,11. Nós temos que olhar o contexto da passagem. E no contexto vai ficar claro que são dois tipos de batismo e que eles são diferentes, completamente diferentes, aliás, um do outro. E para isso nós precisamos ler todo o texto, como eu disse. Então a Silvana vai me ajudar, ela vai ler um pouco e eu leio outro. Então, começando, Silvana, lê isso aqui, por favor. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Então João Batista, percebe? Ele está falando com fariseus e saduceus. E o assunto é julgamento, juízo, a ira divina que está se aproximando. Aí ele continua, né? Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. No fogo. Opa! Olha a palavra fogo aqui aparecendo em relação àquilo que nós vimos agora no versículo 11. Continue isso agora. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João continua, né? Na conclusão ele diz assim, ó: ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então percebe que o fogo nesse contexto aqui, ele está relacionado à questão da ira de Deus, à questão do juízo, e não em relação ao Espírito Santo. Ou seja, nós temos dois batismos aparecendo nesse texto. João não vai entrar em detalhes sobre ele, que é o batismo com o Espírito Santo, mas ele detalha o que seria o batismo com fogo. Ele dá diversos pontos aqui, identificando e como é esse batismo, e aqui ele se refere. Então, vamos lá. Vamos recapitular tudo o que nós vimos aqui. João está fazendo uma advertência contra saduceus e fariseus, falando sobre a ira de Deus. E dizendo que a única forma deles escaparem da ira de Deus é essa aqui, ó: arrependimento, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque você pega o contexto da passagem um pouco antes, todos procuravam João e se batizavam, demonstrando arrependimento diante de Deus. Os saduceus e fariseus que vão ali, vão para questioná-lo. Se você ler o capítulo 1 do Evangelho de João, por exemplo, você vai ver, eles vão questionando João: quem é você? Você é o profeta? Você é o Cristo? Quem é você, João? Aí quando João fala para eles, né? Eu sou a voz do que clama no deserto, né? Como disse o profeta Isaías. Então, ele está falando da ira vindoura, falando sobre arrependimento, sobre julgamento. Vocês não vão escapar desse juízo, se vocês não se arrependerem. Ele fala que toda árvore má, o que acontece com ela? Ela é cortada e lançada no fogo. Então, deixa bem claro a linha de onde João está comentando aqui, o assunto principal. E ele chama todo mundo, queridos, ao arrependimento.
Agora, João era a instância maior da salvação? Não era. Por isso que ele fala que viria alguém mais poderoso do que ele. E por que Jesus era mais poderoso do que João? Porque Jesus não ia falar de arrependimento. Jesus já traria salvação e quem não ouvisse, ele já traria também a reboque, a condenação. Quem, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer, será condenado. Por isso ele é mais poderoso, porque ele é aquele cujo nome debaixo do céu, né? Atos 4,12, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não tem outro caminho. É disso que João está falando. Vai vir alguém aí que vai definir o rumo da humanidade. Então, nós temos aqui dois batismos. O batismo no Espírito, portanto, do Espírito Santo, ele está associado à salvação. Como assim associado à salvação? Porque quem recebe o Espírito é porque demonstrou arrependimento. Consequentemente, está aceitando as palavras do Messias. E temos o batismo com fogo aqui, que está falando de condenação. Logo, esse vocábulo batismo aqui está sendo usado para quê? Para dizer que pessoas, conforme a sua decisão, eles seriam inseridos, imergidos numa nova realidade. Ou numa realidade dominada pelo Espírito Santo, ou numa realidade sem o Espírito Santo e condenados, né, sujeitos à ira divina. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 12:13. Por favor, senhora. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único batismo. 1 Coríntios 12:13. Olha só, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Paulo está falando aqui de línguas, dons? Não, Paulo está falando que a partir do momento que nós nos convertemos, nós somos batizados com o Espírito Santo. Os dons e as línguas é outra parte daqui da prosa. A todos foi dado beber de um único Espírito. Quem são esses daqui? Ele está falando da igreja, falando dos salvos. Então, o batismo do Espírito Santo aqui na linha de salvação, ligado à salvação. E tem mais um texto ainda. Olha o que o profeta Joel fala. Depois ele fala sobre o derramamento do Espírito, que os velhos sonhariam sonhos, os jovens teriam visões. Né? Espero estar misturando esse negócio aqui. Né? E porque ele faz toda a profecia do Espírito, olha como ele termina. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Joel 2:32. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo. Então ele está associando o derramamento do Espírito Santo com salvação. Então o Espírito Santo vai estar sempre atrelado à salvação, queridos. E aí, para corroborar isso, né, a primeira parte do versículo 12 diz o seguinte, ó, ele traz a pá em sua mão e limpará a sua ira, juntando o seu trigo no celeiro. Isso tem a ver com o Espírito Santo. Aqueles, então, que foram tocados pelo Espírito, se tornam, então, o trigo, né? A lavoura de Deus aqui. E essa lavoura de Deus é guardada no celeiro. Agora, vamos falar um pouquinho do batismo com fogo. Olha o que João fala. Jesus fala lá em João, perdão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3:36. Olha só, quem não crê, né, quem rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Liga no contexto, de novo, das palavras de João Batista. E aí pega a segunda parte do versículo de Mateus 3:12, né? Ele queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Fogo que nunca se apaga, que ele falou de condenação eterna, está falando de inferno, lago de fogo e enxofre, e assim por diante. Então, o batismo com fogo está relacionado a juízo. Agora, olha só. Por conta disso, várias pessoas que discutem este assunto aí na internet, né, ou no YouTube e assim por diante, eles falam que a gente ter cuidado. Cuidado por quê? Porque então nós não podemos pedir, né? Não podemos pedir que Deus nos batize com fogo. Já que o fogo, dentro desse contexto aqui, simboliza juízo. Eu já vi, pelo menos 2 ou 3 falando sobre isso.
Olha, não pede para que Deus batize você com fogo não, hein? Você está pedindo juízo, pedindo condenação para a sua vida. E eu acho isso meio estranho, esse comentário, apesar de estar correto, como eu até expliquei para vocês aqui, que o batismo com fogo, que João está falando, não tem a ver com o Espírito, tem a ver com ser lançado na condenação. Devemos ter esse cuidado de fato? Olha, queridos, eu entendo que não. É óbvio que eu não posso pedir para ser batizado com fogo usando como base esse texto que nós acabamos de ler. Tá? É muito comum, eu faço isso nas minhas orações, acredito que você também faça. Quando nós vamos orar, eu costumo citar textos da Bíblia até. Na minha oração, falando com Deus ali, sobre uma promessa e assim por diante. Assim, se eu for orar para ser batizado com fogo, eu não usaria esta passagem. Por quê? Porque ela não tem a ver com o fogo aqui, não está relacionado ao Espírito Santo, e sim a juízo. Mas eu poderia usar outras passagens. E Deus, que é o que é importante, né? Deus conhece a intenção dos nossos corações. Mesmo que uma pessoa ignore esse aspecto do texto, Deus conhece o coração. A análise do Senhor, a resposta do Senhor, não é em cima de uma ignorância. Ela não vai ser dada em cima de uma má interpretação do texto. Deus sabe que quem está pedindo para ser batizado com fogo não está pensando no inferno. Está pensando em ser cheio do Espírito Santo. Então, falar que a gente tem que ter cuidado com isso aqui, eu acho assim, limitar demais a capacidade do Senhor interpretar aquilo que nós falamos. Aliás, né, Davi fala que eu nem preciso abrir a minha boca, ele já conhece todas as coisas. Porque ele examina os corações, a intenção do coração. Então, é importante o conhecimento? Claro, queridos. Então é importante que todos entendam que esse batismo com fogo, citado por João Batista, não tem a ver com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Mas nada impede que nós pensamos que Deus nos encha com o fogo do Espírito. Nada impede isso. Então, às vezes a gente exagera em algumas questões aqui que eu acho bem desnecessárias. A gente poderia tratar isso de uma forma diferente. Essa, então, é a resposta, Letícia. Eu espero que atenda aí o que você estava procurando, tá bom? E para todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, espero que esclareça, tire alguma dúvida também do seu coração. Beleza, queridos? Bom, aqui acabou. Silvana, alguma coisa mais? Não, pedindo a bênção de Deus sobre todos, que tenham nessa resposta o desejo de buscar esse batismo, né? Sim. Espírito Santo, que o fogo do Espírito mesmo arde no coração de cada um e que eles tenham a certeza da salvação na vida deles. Amém. Amém? Amém, querido. Então, mais uma pergunta, mais uma participação sua aqui no nosso canal. Muito obrigado, vocês têm nos ajudado bastante e podem nos ajudar muito mais, fazendo isso chegar a todos os lugares. Nós queremos crescer, queremos propagar a palavra do Senhor da maneira mais equilibrada possível. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Não esquece de nosso parceiro no começo, não esquece de ver o pedido dos 4, não esquece de acessar a palavraresponde.com.br e até a próxima, se Deus